Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiane e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a evolução do trabalho e o trabalho na educação profissional e tecnológica, bem como é, a, o que a gente vai abordar nessa segunda unidade. Lembrando que nessa segunda unidade, nossa atividade avaliativa é o questionário. É um questionário que ele foi pautado em cima do conteúdo disponível na plataforma, onde você vai poder realizar esse questionário com consulta. Então, você vai pegar o questionário, vai pegar o livro, vai ler o livro e vai consultar o livro na hora de fazer o questionário. Também deixei disponível para vocês 2 artigos para vocês poderem estar discutindo com esses autores, né? Tá fazendo uma reflexão maior sobre o conteúdo da segunda unidade. Eu preparei agora para vocês um material, é, um material em PowerPoint, onde a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre esses conceitos. Então, fique aqui comigo, que eu vou trabalhar com vocês educação e os fundamentos teóricos e didáticos do trabalho. Então, quais são as evoluções do trabalho? Quem é esse estudante e trabalhador, né? Hoje a gente vive num modelo de trabalho de acumulação flexível, onde os produtos e os padrões de consumo ocorrem de maneira flexível, impulsionada pela tecnologia e pela demanda de personalização. Então, os produtos, hoje em dia, eles são feitos para não durar, né? Para a gente poder estar adquirindo outros produtos. Há uma forte demanda do consumo excessivo. Então, onde a gente é impulsionado pelo marketing a estar sempre comprando. Além disso, existe hoje uma tendência ao empreendedorismo e não ao trabalho assalariado e carteira assinada. No nosso material, a gente faz uma crítica a esse modelo de trabalho, porque se a gente pensar direitinho, é um modelo de trabalho onde, na sua maioria das vezes, é precarizado. Aqui a gente está nesse cartoon, por exemplo, um rapaz numa bicicleta, né, fazendo a entrega pelo iFood e por algumas outras companhias, onde a maior parte do lucro fica para a plataforma e ele entra com a mão de obra, mas sem as garantias dos direitos do trabalhador assegurado quando você tem uma carteira, por exemplo, uma carteira assinada. Aqui nesse outro lado a gente vai ver um pouquinho sobre algumas empresas que hoje trabalham com o trabalhador criando seu próprio CNPJ para trabalhar para a empresa, e onde o modelo de trabalho continua basicamente o mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho no Brasil e essa evolução dessas temporalidades. A gente passa por 3 temporalidades no mundo do trabalho: a sociedade agrária, a sociedade urbana industrial e a sociedade de serviços, cada uma com as suas características. Exemplo, a sociedade agrária, qual é a característica da sociedade agrária? A vinda dos povos escravizados, né, que foram escravizados para o Brasil para trabalhar dentro da lavoura, dentro da cana-de-açúcar, dos engenhos. Então, era uma mão de obra que vivia em condições precárias, onde não existia um pagamento por esse trabalho. Então, essa é a base de construção dessa sociedade brasileira. Então, depois dessa parte dessa escravização, a gente vai ver, vai continuar o mesmo modo de produção com ex-escravos e, posteriormente, com alguns imigrantes, né? Então, após isso, a gente vai passar para a sociedade de urbanização, né? Que vai entre o 1930 a 1980, que é uma sociedade mais urbanizada, que é a característica dessa sociedade a mão de obra passar a ter direitos trabalhistas com a criação da carteira assinada, com a criação do FGTS, com a criação
da folga remunerada, da férias remunerada, da licença. Então, dentro dessa sociedade urbana industrial, a gente vai ver a evolução dessa indústria, ela é centrada muito no emprego assalariado, especialmente com carteira assinada. Após essa sociedade urbana industrial, a gente vai ver o desenvolvimento do Estado, a regulamentação do mercado nacional, a consolidação dessas leis trabalhistas, o crescimento dos empregos na cidade, a implementação da legislação social do trabalhador. Então, após essa segunda fase, essa segunda temporalidade, a gente chega na temporalidade que a gente está hoje, que é a sociedade de serviço. Dentro dessa sociedade de serviço, a gente vai ver um forte apelo ao empreendedorismo, um funcionamento do mercado de trabalho com a seção do sistema privado das relações do capital e do trabalho, o contrato individual, ao invés de ser um contrato via a carteira, né, que a gente conhece, a crescente flexibilização da relação do trabalho, as novas formas de contrato, a terceirização e a informabilidade. Então, a gente vai ver uma crescente construção de várias empresas individuais e uma baixa na carteira de salário assinada e essas proteções da lei dos trabalhadores. Então, a gente vai ver nessa sociedade de serviço o Estado neoliberal, a gente vai ver a expansão do setor terciário na economia, a gente vai ver a elevada taxa de desemprego, as ocupações precárias, a crescente terceirização das empresas, o mercado ele aberto demais, com menos proteção ao trabalhador. Então, aqui a gente traz um cartoon que faz uma crítica a esse novo modo de trabalho, né? Diz assim, assim para o motorista: você agora pode fazer o seu próprio horário. Aí ele diz: o meu horário é todo horário, né? Toda hora. Quer dizer o quê? Quer dizer que, mesmo a pessoa trabalhando para si, para ela construir uma arrecadação maior, né? Ela vai ter que trabalhar horas a fim. Então, há, de uma certa forma, uma regressão, como a gente, de quando era com todos os direitos trabalhistas. Então, é importante destacar que, apesar das transformações do mundo do trabalho, há resquícios das velhas relações que elas estão vestidas com novas roupagens, né? Então, há uma intensificação da exploração do trabalhador e o lucro, de fato, fica para os meios de produção. A exemplo disso, a gente pode ver a plataforma da Uber, por exemplo, que é uma empresa multinacional por trás, onde fica com a maior parte do lucro e cabe ao motorista o conserto do carro, cabe ao motorista, se ele ficar doente, arcar com a sua própria renda, se o carro quebrar, arcar com os custos daquele carro. Então, é como se a gente, em certo ponto, regredisse. Então, qual a nossa preocupação quando a gente vai pensar na educação profissional e tecnológica e na formação desse trabalhador dentro dos nossos cursos? Primeiro, o primeiro pensamento é conseguir conciliar a formação desse trabalhador para a demanda de mercado de trabalho, mas principalmente a formação integral desse trabalhador, a emancipação desse trabalhador. Esse trabalhador, ele ter a noção dos conceitos de dignidade, de humanização. Então, há se colocar na balança tanto essa nova demanda de trabalho,
a nova demanda das indústrias, a nova demanda do mercado de trabalho, mas também tem que se colocar na balança a formação desse trabalhador, a formação desse sujeito. Como é que a gente vai formar esse sujeito de forma integral? Então, quando a gente vai pensar da formação desse trabalhador, né, para o trabalho, a gente vai pensar nos princípios fundamentais da educação profissional e tecnológica. Quais são esses princípios? O trabalho como princípio educativo, os educandos como produtores de conhecimento e transformação da sociedade, a indissociabilidade entre as dimensões do processo educativo, a prática social como produtora de conhecimentos e a formação humana integral. Então, esses são os princípios que vai reger essa formação desse trabalhador dentro do EPT. Então, esses estudantes, eles são a nossa centralidade. A formação desses estudantes é a centralidade do processo que é desenvolvido nos cursos técnicos e tecnológicos dentro do Instituto. É a formação do profissional como um profissional intelectual, um profissional manual também, um profissional que ele vai unir a teoria, a prática, a pesquisa. Então, é isso que faz um profissional de ponta, é isso que faz um estudante trabalhador, mas é um estudante trabalhador não alienado, é um estudante trabalhador que sabe, que tem conhecimento, né? E senso crítico. Então, é um estudante trabalhador que é portador de uma cultura, de um patrimônio de experiência, de saberes desenvolvidos pelo corpo e na situação do trabalho, no qual se fundem ao mesmo tempo e não se separam o trabalho intelectual e o trabalho manual, na criação e na recriação de tudo. Então, é dentro desse contexto que a gente vai pensar a prática social, as lutas, as reivindicações, os direitos e, principalmente, a busca da formação humana integral. Então, é preciso pensar nesses estudantes no seu contexto geral, no seu contexto enquanto pessoa, enquanto ser. Então, é nisso que a gente fica. E uma ótima segunda unidade para vocês.